Boy, um dia desses eu fiz um vídeo ranqueando os 15 melhores lutadores de Cobra Kai e Karate Kid. E o tanto de hater que eu ganhei naquele vídeo não tá escrito. E eu confesso que eu realmente dei uma avacalhada naquele ranking de propósito pra gerar engajamento. Mas agora eu vou aproveitar o hype de Karate Kid Lendas pra fazer um ranking atualizado na moral, e incluindo os novos personagens da saga. Então bora! Bora! Pra começar o ranking de leve, eu coloco o Dre Parker na 15ª colocação, que nem sequer é citado em Karate Kid Lendas, é um excelente lutador, mas ele só tá na 15ª colocação porque ele é muito novo. A gente nunca mais teve nenhuma informação sobre ele, já que ele nem sequer foi citado no último filme. Então não tem como a gente saber se ele evoluiu, se ele parou de treinar, se ele morreu, se ele começou a dar o cu. E isso faz com que ele não suba na lista, mas mesmo assim, apesar de ser uma criança, o moleque é brabo. Se liga no chute mais mentiroso da história que ele mandou na cara do Shang. Em 14º lugar... Calma, que isso daqui já vai gerar muita polêmica. Então eu vou chamar aqui o cara mais conhecido e especialista do que eu pra tomar hate no meu lugar. Então, chega aí, Yushi. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Já adianto que pra mim é uma honra estar participando desse vídeo, então muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, em 14º lugar, Johnny Lawrence. Ah, como assim o Johnny em 14º? Eu sei que pode parecer confuso, mas eu vou explicar. Pode parecer loucura, mas tenho em mente que a nova geração superou e muito a antiga. Pra vocês terem ideia, o Rob na primeira temporada de certa forma superou o Daniel. É só lembrar que o Rob conseguiu fazer aquele chute com os dois pés, coisa que o Daniel LaRusso tentou a vida inteira e não conseguiu. Mas enfim, vamos falar sobre o Johnny. O Johnny adolescente é sim muito forte, mas como todo vilão de Karate Kid, ele foi mal aproveitado. Inclusive o Johnny claramente era um lutador melhor que o Daniel na época do torneio. E arrisco dizer que o Johnny só não está no topo dessa lista pelo fato dele ter perdido e se aposentado. Yushi, falou a verdade que os caras não estão prontos pra ouvir. E continuando a onda de hater, na 13ª colocação, o jovem Chozen. Como eu disse no vídeo anterior, pouca gente se lembra do quanto o Chozen é brabo, já que no Karate Kid 2 ele já era um sensei e treina desde que aprendeu a andar. Porém, pelo mesmo motivo que o Yushi falou do Johnny, não tem como a gente colocar ele mais à frente na lista, pois os jovens de Cobra Kai estão em nível de torneio mundial. E também tem a questão do Chozen ter treinado muitos deles. E tu já ouviu o famoso ditado de que o aluno supera o mestre? Pois é. Em 12º lugar, Daniel LaRusso. Nessa última temporada, o Johnny teve uma conversa bem interessante com o Miguel, aonde ele disse que na época que ele lutou contra o Daniel, ele era um lutador melhor que ele. E eu concordo com isso. Mas depois do Johnny, o Daniel enfrentou o Chozen e enfrentou o Mike Barnes. Então ele continuou constantemente evoluindo, enquanto o Johnny se aposentou depois de perder aquela luta. Fora que o Daniel adolescente já era muito habilidoso. Isso se dá pelo fato dele ser um prodígio. E bom, ele venceu o Johnny e venceu o Chozen, então é mais do que justo ele estar aqui nessa posição. Enquanto na 11ª colocação entra o Connor de Karate Kid Lendas. Muita gente que assistiu o filme deve imaginar que ele estaria mais à frente, mas calma que não é bem por aí. Sim, o Connor é muito foda, visto que ele deu uma surra no Li Fong enquanto lutava sem as mãos. E olhe que naquele momento do filme o Lee já era brabo no Kung Fu e venceu 3 agiotas adultos e armados sozinho. Além de que esse maluco já foi campeão não sei quantas vezes do campeonato 5 bairros. E outra, na luta final, o Lee já tinha o domínio do Kung Fu e do Karate e tava lutando combinando as duas artes. E o Connor, apenas com o domínio do Karate, conseguiu se sobressair em determinado momento da luta. E no final, ele conseguiu empatar em 7-7, quase nocauteando o Lee. Isso só mostra o quanto o Connor é pica, mas vocês vão entender agora o motivo do Lee ser à frente dele. Em 10º lugar, Li Fong, o nosso novo Karate Kid. Cara, pra não tomar muito tempo aqui, eu vou tentar fazer uma analogia. Eu já expliquei em um vídeo que é impossível você colocar ele e o Connor no nível do Miguel ou Rob. Eles são literalmente nível mundial. E tipo assim, é só você fazer uma linha de raciocínio básico que você já refuta todo mundo que tá dizendo que ele é do nível do Miguel ou do Rob ou até melhor que eles. O Lee, antes de aprender o Karate Miyagi, ele foi ridicularizado por um chute básico do Karate. Fizeram até um meme com isso, o Lee dando um chute de 1000 girinhos sendo derrubado por um simples chute do Karate. Depois ele conseguiu superar o Connor combinando o Karate com o Kung Fu e tudo mais, mas ainda assim ele é consideravelmente fraco se comparado aos outros. E em 9º lugar, pra minha tristeza, entra o nosso Falcão. Agora sim o nível da lista começa a subir, pois todos os lutadores a partir de agora estão em nível mundial. Mas é triste ter que colocar o Falcão em 9º, já que no seu auge ele era posto em pé de igualdade com Miguel e Rob. E inclusive ele foi campeão regional em cima do próprio Rob. Mas hoje em dia ele é feito de cachorra pelo Demitri e nem consegue passar direito pelo Ion. Mas apesar de tudo
tudo isso, ele ainda é muito forte, continua sendo meu adolescente preferido da saga e merece ficar pelo menos no top 10. Em oitavo lugar, Mike Barnes. Ah, que absurdo o Falcão abaixo do Mike Barnes. Calma, calabreso. Eu disse sim que a nova geração superou a antiga, mas o Mike é exceção. Esse cara é outro nível. Ele simplesmente fazia o Daniel LaRusso de chacota e botava medo em todo mundo. Tirando o fato de que, na minha opinião, ele já era nível mundial, já que ele já foi campeão nacional. E a gente teve lutadores no Sekai Taikai que nem fazia o sentido estar ali de tão fraco que era. E em uma luta entre ele e o Falcão, vamos ser sinceros, vocês têm tanta fé assim no Falcão? Ele é habilidoso, eu sei, mas contra o Mike não dá, cara. Mesmo depois de aposentado, ele ainda lutou com o Johnny e chamou o karatê dele de piada, velho. É muita aura. O que foi que eu disse, seu molenda? O seu karatê é uma piada. E abrindo a categoria feminina, em sétimo lugar, fica a minha bichinha, a Zara. Chega a ser um absurdo a Zara ficar nessa posição pelo que ela mostrou na parte 2. Mas depois do que a Tori fez com ela na parte 3, não tem como eu colocar ela mais à frente na lista. Mas ela, apesar de ter ficado banguela, continua sendo absurda, já que ela amassou a Tori na parte 2, tava invicta no torneio e inclusive já foi campeã do Sekai Taikai. E apesar dela não ser a melhor lutadora entre as garotas, com certeza ela é a mais gostosa. Em sexto lugar, Tori Nichols. Não é segredo pra ninguém que o que a Tori fez com a Zara nesse Sekai Taikai deveria ser postado lá naquele site proibido que começa com X. Sério, foi surreal. Quando estávamos montando essa lista, o Bob falou algo assim: ah, mas os homens são muito mais fortes. Eu falei, beleza, mas corta pra Tori quebrando concreto com as próprias mãos. O Daniel quebra gelo, o Johnny quebra tábua e a Tori quebra concreto. É surreal. O ponto mais forte da Tori é justamente a força. Ela literalmente quebrou 2 dentes nesse Sekai Taikai. Um da Zara e o outro de uma figurante lá. E tipo assim, ninguém no Sekai Taikai fez isso, só a Tori. E agora abrindo o nosso top 5, entra a Samantha LaRusso. E sim, essa é a verdade que muita gente não aceita, mas a Samantha é sim superior à Tori e sempre foi. E a prova disso é que a Sensei sobressaiu em todos os confrontos que as duas tiveram entre si. Todos. E se tu não tá acreditando em mim, é só acompanhar. Na briga da escola, a Samantha ganhou. Na casa dos LaRusso, a Samantha ganhou. Na final do regional, a Tori ganhou roubado, porque na luta a Samantha fez 3 pontos justos antes da Tori, mas o Silver cobrou o árbitro e a Tori ganhou injustamente. Mas a verdadeira vencedora daquela luta é a Samantha, e a própria Tori reconhece isso. E continuando, na luta pela vaga de capitã, mesmo com a Tori lutando com a maior agressividade e raiva que eu já vi, a Samantha tava ganhando, tava lutando melhor e conseguindo se defender de todos os ataques da Tori. Tudo bem que a Tori ia empatar a luta no momento que o Daniel interrompeu, mas até onde chegamos, a Samantha tava ganhando e lutando melhor. Fora que no Sekai Taikai, na categoria do ciclo, a Samantha também levou a melhor, pois ela dominou a Tori no momento exato em que ela ia marcar o ponto, o Kwon interviu e entrou no lugar da Tori. Fora que quando as duas estavam treinando para as semifinais, a Samantha também se sobressaiu. E aí, tu quer mais algum argumento? Eu acho que depois disso tudo eu nem preciso citar mais os feitos da Samantha, até porque o próprio Daniel já disse na série que ela superou ele. É isso, apesar de ser chata, a Samantha é braba. Em quarto lugar, Kwon Jae-san. Olha, eu vou te falar, eu tenho as minhas dúvidas se o Kwon venceria a Samantha, tá? Brincadeira, eu acredito que venceria. O problema do Kwon é parecido com o Rob, ele se perde muito durante as lutas. Quando ele apanhou pro Rob, quando apanhou pro Axel, ele começa a perder a cabeça e agir por impulsão. Mas não muda o fato de que ele é um dos lutadores mais habilidosos de Cobra Kai. Ele conseguia bater de frente com o Rob, com o Miguel, e acredito que se ele não tivesse, você sabe, ido de F, na parte 3 ele bateria de frente com o Axel também. O Kwon tinha muito potencial, isso é fato, mas esse potencial não foi aproveitado ao máximo. Como por exemplo, ao contrário de quase todos os outros lutadores, o Kwon se limita apenas ao Cobra Kai, tendo assim sempre uma desvantagem. E abrindo nosso pódio na terceira colocação, Rob Keane. Eu confesso que o Rob e o Kwon poderiam muito bem estarem empatados nesse ranking, porque vamos falar de nível técnico. Mas o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Falando de nível técnico, o Rob e o Kwon estão praticamente empatados. Eu acho o nível de habilidade e força dos dois igual. Mas pelo fato do Kwon ter morrido, obviamente não tem mais como ele evoluir. Enquanto o Rob continuou treinando e evoluiu suas habilidades no nível de conseguir marcar pontos no Axel. E eu vou confessar pra vocês que no último rank eu coloquei o Rob em 6º lugar de propósito só pra gerar comentário. Mas agora eu tô falando sério. A principal fraqueza do Rob é o TDAH dele, porque quando ele não tá focado, até pra figurante o cara perde. Mas quando ele tá focado e inspirado, o maluco vira uma besta enjaulada e o Kwon ficou de exemplo. Em segundo lugar, Miguel Dias.
Falar pra vocês, eu não aceito isso aqui, tá? Eu acho que o Miguel deveria estar em primeiro lugar. Afinal, ele é o maior GOAT de Cobra Kai, não existe outro. Lembra que eu falei sobre o que a Tori fez com a Zara? Então, só não foi pior do que o que o Miguel fez com o Axel. Ah, não sei o que, o Axel é intocável. Muita gente dizia isso, mas eu sempre confiei no El Serpente. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Falando sério agora, o Miguel nessa parte 3 era invencível. Aquele ali pra mim foi o maior auge que eu já vi em Cobra Kai. Ele literalmente deu tudo que ele tinha pra dar naquela luta e não tinha muito o que o oponente fazer. Muitos me chamam de fanboy, mas não tem como. O Miguel é o verdadeiro GOAT. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu quero todos os paus, galera. Essa que é a verdade. Eu quero todos os paus. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu e muito obrigado pelo convite de estar participando desse vídeo. Tamo junto. Falou. Tamo junto, Yushi. Valeu pela participação aqui no canal. Foi uma honra ter você aqui. Satisfação, irmão. Agora, em primeiríssimo lugar, pra surpresa de 0 pessoas, Axel. Desculpa, Yushi. Desculpa, fãs do Miguel, mas não tem como. O Axel é o mais forte dessa lista. Tudo bem que no final da série ele tava meio suspeito e além de sofrer 6 pontos do Rob, ele perdeu pro Miguel. Vale lembrar que segundo o Sensei Wolf, o Axel tem toda a vantagem de força, velocidade, habilidade, agilidade e tamanho que o Miguel tem. Não só o Miguel, irmão, todos os outros. Além de que na primeira luta dele contra o Rob, o Daniel disse que a defesa dele era impecável e o Johnny completou dizendo que o ataque era melhor ainda. E outra, o Miguel pode ter sido campeão em cima dele. Mas se a gente pegar aquela briga generalizada que era uma porradaria sem regras, irmão, o Axel destroçou o Miguel, ele amassou a cara do Miguel, irmão. E só pra fechar e vocês entenderem de quem eu tô falando, bora pros feitos do Axel. O cara sozinho derrotou o Kwon e o Yo juntos sem nenhuma dificuldade. Ninguém derrubou ele na categoria da plataforma, ninguém nem sequer acertou um golpe nele o torneio inteiro. Ele era o atual campeão do torneio, deu uma surra linda no Rob, outra surra no Miguel. O Kwon morreu lutando contra ele numa luta que o Axel só fez se defender. Vocês têm noção que o Axel só fez se defender e contra-atacar e o fim foi esse. Ele deu outra pisa no Rob e só perdeu pro Miguel porque aquele Miguel não tava puro e o Axel também não tava 100%. Isso porque ele não tava bem psicologicamente e não tava querendo lutar. Sim, esse é o Axel. Porra! Tudo isso? Não tenho o que falar, o Axel 100% é disparado o melhor lutador dessa lista e dessa saga inteira. Dessa saga inteira não, porque tem o Senhor Miyagi, né? Por aí, enfim, vocês entenderam, eu tô falando dos adolescentes. E ele, sem dúvida alguma, venceria todos que estão nessa lista. Boy, essa foi a nossa lista totalmente baseada na nossa opinião. Comenta a tua opinião aí, deixa o like, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Yushi, me segue no Insta, segue o Yushi também. E tamo junto!